Se Deus nos ama, por que Ele permite que a gente sofra? Por que tantas pessoas boas e saudáveis passam por tanta dor, por perdas, doenças, solidão? Por que parece que o mundo está cheio de injustiças e que Deus simplesmente fica olhando sem fazer nada? Essas perguntas moram no coração de quase todo ser humano. E, quando a vida aperta, é nelas que a gente pensa. Quando perdemos alguém que amamos, quando um sonho desmorona ou quando sentimos que ninguém entende o que estamos vivendo, é natural olhar para o céu e perguntar: por quê? É nesse momento que nasce a busca. Não por uma explicação qualquer, mas por um sentido. O livro de Urântia mostra que o sofrimento não é um castigo e nem um erro da criação. Ele faz parte da própria estrutura do universo. Tudo que existe está em processo de evolução, e isso inclui o ser humano. O sofrimento aparece quando algo dentro de nós precisa amadurecer, quando a alma precisa aprender algo que só a experiência da dor pode ensinar. Assim como o corpo cresce entre dores, o espírito cresce através dos desafios. A vida não está contra nós. Ela está nos moldando, preparando a alma para alcançar níveis mais altos de compreensão e amor. E é justamente por isso que, mesmo nos piores momentos, existe um propósito. O sofrimento não é o fim, é parte do caminho. É através dele que aprendemos empatia, coragem, fé e sabedoria. A dor nos força a olhar para dentro, a descobrir forças que a gente nem sabia que tinha, e a perceber que existe algo maior sustentando tudo. E quando começamos a enxergar o sofrimento por esse ângulo, ele deixa de ser um inimigo e se torna um mestre. Um mestre difícil, mas que sempre ensina algo essencial sobre quem somos e para onde estamos indo. O livro de Urântia explica que o universo, assim como nós, não nasceu pronto. Ele está em constante construção, expandindo-se, amadurecendo e aprendendo a refletir cada vez mais perfeitamente a vontade do Criador. A perfeição não é o ponto de partida da vida, mas o seu destino inevitável. Tudo o que existe, desde as estrelas que se formam no espaço até a consciência que desperta em um ser humano, está inserido em um processo evolutivo contínuo, onde cada experiência, cada contraste entre luz e sombra contribui para o avanço de algo maior que a simples soma de suas partes. O sofrimento, dentro dessa visão, não é um defeito do sistema, mas o resultado natural de um universo ainda em aprendizado, um reflexo do estado transitório entre a incompletude e a perfeição. Vivemos dentro de um cenário onde a perfeição divina se manifesta através da imperfeição do tempo, e isso faz com que a dor e o erro existam como partes inevitáveis da experiência de crescimento. Quando a alma encara o desafio, quando o corpo sente o limite, quando a mente se vê diante do que não compreende, é aí que o processo evolutivo cumpre seu papel. A natureza, com todas as suas belezas e tragédias, é a própria expressão dessa realidade em movimento, uma versão temporária e inacabada da perfeição eterna. Assim, as dificuldades, as injustiças e as aparentes falhas do mundo não são sinais de abandono divino, mas o contraste necessário para que possamos discernir, escolher e crescer. É o atrito entre o ideal e o real que desperta em nós a vontade de buscar o que é mais elevado. Quando olhamos o sofrimento por essa perspectiva, ele ganha outro sentido. Ele deixa de ser um acidente e passa a ser uma ferramenta, uma condição natural de um universo que ainda está sendo aperfeiçoado. A dor nos impulsiona a transcender a estagnação, a buscar respostas mais profundas e a colaborar com a própria obra da criação. Cada gesto de amor, cada ato de compreensão e cada superação pessoal representam uma pequena vitória da perfeição sobre a imperfeição. O universo está aprendendo através de nós e nós estamos aprendendo através dele. É assim que a criação avança, passo a passo, alma a alma, até que tudo o que hoje é fragmento se torne, um dia, reflexo completo da luz divina. A liberdade é o dom mais grandioso e, ao mesmo tempo, o mais desafiador que o ser humano recebeu. Dentro dela está a semente da divindade, o poder de decidir o rumo da própria existência, de escolher entre o que eleva e o que destrói, entre o amor e o egoísmo, entre o progresso e a estagnação. Nenhum outro ser no universo pode interferir no destino eterno de uma alma, porque essa decisão pertence unicamente à vontade individual. Deus concedeu à criatura o poder de determinar o próprio caminho, e é nesse poder que se encontra tanto a beleza quanto o peso da responsabilidade.
O universo não é um teatro onde tudo já está escrito, ele é um campo vivo de escolhas, onde cada pensamento, cada atitude e cada intenção constroem, passo a passo, a realidade que habitamos. A cada dia, com cada decisão, o ser humano reafirma o seu destino. Não é em um grande ato ou em um momento extraordinário que se define o rumo da alma, mas nas escolhas pequenas, aparentemente simples, que revelam a direção interior. É nas respostas diárias, nas palavras que dizemos, nas intenções que cultivamos, nas ações que repetimos, que o espírito vai se moldando. O livro de Urântia explica que o destino da eternidade é determinado momento a momento pelas realizações do viver diário, porque a evolução não é um salto repentino rumo à perfeição, mas uma construção paciente de caráter. É assim que o Criador age dentro do tempo, permitindo que a alma colha os frutos daquilo que semeia, para que compreenda com a própria experiência a lei viva que sustenta todo o universo. O princípio da compensação é a expressão mais justa dessa lei divina. Quando a semeadura é boa, o universo concede o tempo como aliado. Ele se torna um espaço onde a paciência, a fé e a perseverança edificam o caráter. Mas quando a semeadura é má, o mesmo tempo se transforma em misericórdia, oferecendo a oportunidade de arrependimento, correção e aprendizado. Nada é em vão. Até os erros servem para fortalecer o discernimento de quem busca sinceramente o bem. Por isso, mesmo o mal manifesto trabalha de alguma forma para o bem daqueles que conhecem a Deus, porque a sabedoria do cosmos transforma até as quedas em degraus. O que parece atraso é na verdade lapidação. O que parece perda, às vezes é o cuidado invisível de um universo que ensina com paciência infinita. No fim, o livre-arbítrio é o campo onde a alma aprende a criar em sintonia com o Criador. A liberdade não é uma prova imposta, mas uma oportunidade sublime, a chance de transformar cada ato em expressão de amor consciente. Deus não interfere na vontade de ninguém, porque deseja que o amor nasça de dentro, não do medo ou da obediência cega. É no uso dessa liberdade que o ser humano se torna coautor da própria eternidade. E cada escolha feita com sinceridade e bondade aproxima a criatura da fonte divina. Assim, o sofrimento que às vezes nasce das decisões erradas não é o fim da jornada, mas o processo através do qual o infinito se revela ao finito. E o espírito descobre, passo a passo, que toda dor, quando compreendida, é apenas o movimento da alma voltando para casa. A vida espiritual não é um caminho de facilidades e não foi desenhada para nos poupar da dor. Pelo contrário, é através da luta que nos tornamos aquilo que somos chamados a ser, porque o mandato divino, sede vós perfeitos, assim como eu sou perfeito, não exige um milagre instantâneo, mas convoca cada criatura para uma longa e fascinante travessia, onde os valores se conquistam na prática diária, nas pequenas escolhas, nas renúncias contínuas e nas vezes em que decidimos manter a fé, apesar do cansaço e da incerteza. Quando chamamos as dificuldades de escola, não estamos usando uma metáfora vazia, estamos reconhecendo que o caráter se forja no contato com o real. Enfrentar perdas, confrontar limitações, resistir às paixões que nos desviam e aprender a servir sem reconhecimento são exercícios que não se ensinam somente com teoria, porque só o vivido condiciona a alma a reproduzir a verdade interior. E é por isso que a experiência prática, o tropeço seguido do arrependimento, o esforço cotidiano de amar, transformam o conhecimento em sabedoria e a intenção em virtude. A esperança e a lealdade só podem se manifestar onde existe risco, porque se tudo fosse certo e garantido, não haveria necessidade de confiar nem de permanecer. É precisamente a presença da insegurança que testa e revela a qualidade da nossa fé. E é na repetida decisão de permanecer leal, de cuidar quando ninguém vê e de seguir fazendo bem mesmo sem recompensa imediata, que o espírito se fortalece, desenvolve coragem e ganha a firmeza necessária para suportar obstáculos maiores, sem perder a própria dignidade. Por isso, o sofrimento, visto sob essa ótica, é como a forja do metal. Entre as bigornas da necessidade e os martelos da angústia, o universo está moldando seres experientes, nobres e sábios, e a maior aflição que poderia existir para a criação seria jamais ser afligida, porque sem aflição não haveria coragem formada, sem prova não haveria lealdade confirmada, e sem luta não haveria a aquisição do caráter que nos qualifica para a vida eterna.
No fim de tudo, quando a dor parece grande demais e o silêncio do céu parece distante, é justamente aí que a presença de Deus se revela de forma mais íntima, não como uma voz que fala de fora, mas como uma força suave que brota de dentro, sustentando a alma quando o corpo já não aguenta mais, iluminando a mente quando tudo parece escuro e lembrando que, mesmo nas horas em que achamos que estamos sozinhos, nunca realmente estivemos, porque Deus não observa a dor à distância, Ele a sente conosco. Cada lágrima é uma vibração que ecoa até o coração divino, e cada vez que a alma se levanta depois de cair, o próprio Criador participa desse movimento silencioso de superação, compartilhando conosco o peso da experiência e transformando o sofrimento em um caminho de descoberta. O livro de Urântia diz que Deus vive dentro de cada pessoa por meio do ajustador do pensamento, esse fragmento divino que habita nossa mente e nos inspira a buscar o bem, mesmo em meio à dor, que nos sussurra esperança quando tudo desaba e que transforma até as situações mais difíceis em degraus de crescimento espiritual. Ele é a presença constante, o conselheiro silencioso que não julga, mas orienta, que não interfere à força, mas nos convida a perceber o sentido oculto por trás de cada experiência, lembrando que nada é em vão e que cada obstáculo, quando olhado com fé, pode se tornar uma ponte entre a alma humana e a consciência divina. E quando entendemos isso, o sofrimento muda de lugar dentro de nós. Ele deixa de ser visto como um castigo e passa a ser reconhecido como parte do processo pelo qual a alma aprende a amar, cresce em sabedoria e se aproxima de Deus. As dores que antes pareciam injustas se revelam como aulas de compaixão. As perdas que nos deixaram vazios abrem espaço para a luz de algo maior. E o que chamávamos de fim se mostra apenas como uma passagem, uma transição que nos leva de um nível de entendimento a outro. O amor do Pai é infinito, pessoal e incondicional. Ele não nos livra da dor, mas nos ensina a atravessá-la, e ao fazer isso, transforma cada ferida em um ponto de encontro entre o humano e o divino. Assim, o sofrimento não é o erro do universo, mas o cimento cósmico que liga o tempo à eternidade, a imperfeição à perfeição e a criatura ao Criador. É o fogo que prova a pureza da alma, um mestre silencioso que nos molda sem pressa, até que cada um de nós possa um dia olhar para trás e perceber que até a dor foi uma linguagem de luz, ensinando o caminho de volta para casa.